Então, nós retornamos aqui do intervalo e vamos passar agora para o item 5 da pauta, cujo relator é o Dr. Ari Vendramini, e o recorrente é Comércio de Material para Construção Vitório Dalfabro. Doutor Ari, pode começar com o relatório, por favor? Pois não. Esse processo é atípico, porque a pessoa recorrente hoje, né, esse processo é muito antigo, ele é de 99. A recorrente, ela entrou com 2 pedidos de restituição, um do fim social, daquela alíquota acima de 0,5%, e no mesmo pedido, ela fez pedido de restituição do ILL, do exercício de 93. Então, resumindo toda essa história aqui, ela entrou com mandado de segurança no meio da história para que suspendessem os débitos até que fossem, nos débitos que ela tinha em cobrança, até que fosse julgado esse pedido de restituição. Por isso tem, se alguém for olhar o processo, tem um mandado de segurança aí no meio, mas ele não tem nada a ver com o julgamento. Ele é um pedido isolado. Mas aconteceu o seguinte, esse processo, por conta daquela história dos 5 mais 5, a DRJ julgou que estava decadente, aí aqui o CARF julgou que não estava decadente, a Procuradoria entrou com recurso especial para dizer que estava decadente. Bom, no final das contas, reconheceram o direito ao fim social da empresa e mandaram para a unidade de origem para refazer os cálculos. Só que esqueceram do ILL. Ninguém decidiu o ILL. Então, lá em Piracicaba, quando foram fazer os cálculos, falaram assim, não, tudo bem, nós podemos fazer o cálculo do fim social, mas falta a decisão do ILL, ele tem direito ou não tem? Quando voltou aqui para o CARF, tem um despacho, eu até reproduzi o despacho aí. Entre esses casos, não se configura sorteio, foi para a primeira sessão. Nesse sentido, encaminhe-se o presente processo ao SEGAP para novo sorteio no âmbito da primeira sessão. Esse é o último despacho que tem no processo em junho de 2016. E aí eu estou declinando competência para a primeira sessão, para julgar o ILL. Acontece que eu não encontrei nas competências das sessões no novo regimento o ILL. Eu não sei quem é responsável pelo julgamento de ILL. Como tem um despacho para a primeira sessão, eu propus, estou declinando competência para a primeira sessão, mas eu não sei se ela tem competência para isso. Realmente eu não encontrei quem julga ILL, porque já está extinto há muito tempo. Mas o meu voto é para declinar o julgamento, declinar a competência desse colegiado em favor da primeira sessão. Esse é meu... Eu acho que você está certo e tem mais, tem uma previsão no regimento, outros tributos. Pois eu não sei quem julga isso. Eu acho que a primeira... Não, o ILL, a base dele... O imposto de renda, né? É parecida. Ele é da 8383 de 1981. É muito antigo. E ele foi revogado eu acho que ele foi revogado no início da década de 90. Ele é muito antigo. Eu fiz, né? Claro, porque eu sou muito antigo, mas... Então, mas a base não é lá o imposto de renda? Não tem que ir lá no imposto de renda para trazer, para achar... Não, ele é um imposto sobre o lucro líquido. O que acontecia? O governo... Foi baixada uma lei que considerava os lucros automaticamente distribuídos para os sócios. Então, você calculava o que era o imposto de renda sobre o lucro líquido. Então, a empresa apurava o lucro líquido, havia uma premissa de que ele estava automaticamente distribuído, aí retinha 5%. Só que depois isso foi considerado inconstitucional, né, porque não havia disponibilidade jurídica, econômica e jurídica dessa renda. Porque, às vezes, por exemplo, os sócios deliberavam, por exemplo, por pegar o lucro e constituir reservas, alguma coisa, e não havia disponibilidade econômico-jurídica da renda. E aí ele foi considerado inconstitucional. E aí depois foi revogado, enfim. Eu acho que ele está muito vinculado ao imposto de renda, sim, mas no regimento não fala que a
a terceira sessão é a residual, que tudo que não está na primeira e na segunda vem para Não, gente? eu acho que tem uma residual na primeira sessão, eu acho. Isso é imposto de renda. Imposto de renda. É imposto de renda sobre o lucro líquido. Né? Mas ele tem semelhança com retenção. Eu, sinceramente, eu seguiria esse despacho de encaminhamento aí, porque eu acho que veio para cá por engano, né, Guarinha? Veio para a terceira sessão por engano. Como eu não achei... Já tem o despacho para a primeira sessão? 2016. Em 2016 já tinha o regimento novo, né? Então, eu acho que... Eu não sei, se a primeira sessão não se julgar competente, ela vai dizer quem é, né? Foi por engano. Se tem já um despacho dizendo que é para a primeira sessão e foi para você, aconteceu algum erro aí no caminho. Lógico. Eu acho que tem que seguir o despacho. Por isso, eu segui. Por isso. Se tiver alguma divergência, vai aparecer também, mas eu acho que faz todo sentido. Deixa eu só fazer um comentário. Esses processos que são de declinação de competência, lá na minha turma, normalmente a gente está encaminhando, seja para a primeira, normalmente é para a primeira, né? Para a primeira sessão, via despacho do próprio presidente para DIPRO, né? Como a gente estava falando aqui no caso lá do sobrestamento. Então, assim, às vezes é desnecessário até quando se constata o relator junto com o próprio presidente que aquilo aí de fato é declaração de competência, já pode até mandar direto. Só estou dando essa sugestão que às vezes não precisa nem trazer para o colegiado nesses casos. Só se tiver muita dúvida, né? Mas tem pauta, né? A gente não tem que julgar. Mas se você não... Mas se você... Você já manda, entendeu? Você pode verificar antes, igual o Marco Roberto falou. Você pode verificar antes, aí já encaminha para o próprio presidente da TO que declina. Desse, quando o Indelê era presidente, foi assim, a gente declinou competência. De fato existe, até no manual do conselheiro, existe essa possibilidade de fazer por despacho. Agora, nós aqui, Roberto, a nossa turma costumava fazer isso por resolução, porque o Winderley achava, e todos nós achávamos, que por se tratar de uma decisão de declinar competência, deveria trazer para o colegiado e obter a concordância de todos, entendeu? A gente achava, o Winderley considerava isso uma decisão assim, de grande gravidade, entendeu? Dizer que a turma não tem competência para analisar um determinado tema. Então, ele achava sempre mais seguro e até para dar publicidade ao ato, né? Trazer para a turma. Essa era a nossa. Mas você tem razão, Roberto. Tem essa previsão de fazer por despacho, sim, é verdade. Lá na minha turma, ontem eu mandei um despacho de um processo lá para a DIPRO nesse sentido. Assim, tudo bem, o procedimento da turma, tranquilo, não estou dizendo que está errado em fazer boa resolução. Eu só estava dando a sugestão que acho que... beleza. Ainda mais quando tem nesse caso do Ari, que é um caso que é notório, está escrito ali, tem um despacho já para mandar para a primeira sessão. Então, só para... Mas se é um procedimento da turma, claro que eu respeito. Tranquilo. Ari, você olhou o artigo 2º, inciso 7º do regimento? Talvez você pudesse que atribui a primeira as questões correlatas. Então, isso é uma questão correlata, eu não sei. Com licença, eu estou dando uma olhada aqui no VER, né, onde a gente consulta as decisões, os julgados do CARF, e coloquei a competência a respeito do ILL. Encontrei aqui um julgado da primeira sessão que eles analisam isso. Eu posso ler aqui essa parte, que eles tratam justamente da competência acerca do ILL. Onde que ele veio, né? Inicialmente, verifico que insere-se entre as matérias de competência desta segunda turma ordinária, né, da primeira sessão, as questões postas sobre o ILL, portaria MF número 343, de 2015, RICAF, artigo 2º. A primeira sessão cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de primeira instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a... Aí vai o 7. Tributos, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência julgadora das demais sessões. Foi esse aqui o embasamento. Eu colocaria também ali.
Aí a residual aí, Marcelo, que você Não falou. fica só o que apareceu por erro, né? Qual é, Marco, qual é o artigo que você falou? É o segundo, inciso 7º, né? Isso, do Ricardo. Do regimento. Isso. Mas como já tem o despacho também, né? Já facilita a sua. Eu tô com o despacho aqui, eu posso salvar e mandar para você, Ari. Eu coloco lá na sua pasta. Ah, obrigado. Tá, Então, o que eu faço? Eu faço por despacho, a gente continua fazendo assim? A gente tem o costume de fazer na nossa turma por resolução. Até como o Marcelo aí falou. Por isso que eu fiz. Eu acho boa essa sistemática. Eu acho legal também, porque abre a debate, enfim, algumas... Isso mesmo, esse debate que nós estamos tendo aqui. Tá. A respeito de poder realmente fazer igual o Marcos Roberto falou, e eu já fiz algumas vezes, só que eram questões muito evidentes, assim, de incompetência nossa, sabe? Então, enfim, eu acho que essa temática dessa daí sugerida pelo Ari também é correta. Tá bom. Eu vou manter a resolução, então, tá bom? Então, já está concluído seu voto, Ari? Sim, aí eu declino competência nos termos dessa previsão legal, artigo 2º, né, que o Marco vai me passar. Tá certo. Então... Já passei, Ari. Obrigado. Obrigada, Marco. O relator está votando por declinar a competência para a primeira sessão. Podemos começar a votação? Marcelo, por favor. Acompanhe. Marco Antônio. Acompanho. Salvador. Acompanho. Marcos Roberto. Acompanho. Semiramis. Acompanho. Breno. Eu acompanho, presidente. Obrigada a todos. Eu também acompanho. Então, a decisão é por unanimidade de votos para declinar competência para a primeira sessão. Certo? Já para a gente ir abrindo, vamos passar para o item 6º. É via diesel, é isso? Via diesel. É o segundo, pelo menos aqui é o segundo que aparece na minha lista. São dois, doutor Ari? São. E o outro... Mas eles são iguais. Só que ele ficou um no item 6 e o outro no item... Peraí. Como é que eles separaram na pauta? Eu começo. O outro tá no item 110. Um ficou no item 110. Ah, tá lá no final. Tá lá no final. Eu não sei por que eles separaram. Foi um equívoco aqui, acho que com a questão dos mandados de segurança, liminares, a gente acabou mexendo muito nessa pauta. Pois é, ele ficou, acho que ele ficou no dia 25. Eu acho que a gente pode julgar esse e depois retoma o outro no dia correto. Tá bom. Amanhã, de manhã, ficou na pauta. Mas... Foi equívoco mesmo. Todo mundo já conseguiu abrir? Podemos começar, doutor? Podemos. Então, vamos fazer só os 6 hoje e amanhã nós retomamos para o 122? 10. Tá. Esse caso aqui é um pedido de ressarcimento de créditos da não cumulatividade do PIS e da COFINS. Esse caso aqui é do PIS e o outro é do COFINS. Por isso, eles são iguais. Esse é do PIS. Essa empresa é uma empresa distribuidora de combustíveis. E ela pleiteia o ressarcimento dos créditos dos valores que ela paga para a refinaria de petróleo. Ela compra, ela recebe da refinaria e distribui para o varejo. É esse o pedido dela. Ela considera que está embutido no preço da refinaria
o valor do PIS e do COFINS no outro processo, portanto, ela quer os créditos. Acontece que, nesse caso aqui, existe previsão legal de concentração, né, uma tributação monofásica nas refinarias e importadoras. Então, como a tributação é concentrada, esse processo aqui é de 2006. Eu sei que essa figura aqui, principalmente a tributação monofásica, foi julgada esse ano agora pelo Supremo Tribunal Federal e eles previram que existe o creditamento, né? Mas essa decisão é a partir de agora. Nesse caso aqui, em 2006, por força da concentração, por lei, na Lei 9.990 de 2000, porque era assim, o que a recorrente está defendendo, na realidade, por um prazo, se não me engano, por 2 anos, existia a substituição tributária. As refinarias pagavam por substituição. Então, as distribuidoras e os varejistas eram substituídos tributariamente. E depois veio a Lei 9.990 e transformou a substituição em tributação monofásica, acabou com a figura da substituição e concentrou a alíquota nas refinarias e importadoras. E esse pedido é depois dessa tributação monofásica, em 2006, já era concentrada a tributação nas refinarias, por força de lei. Então, eu neguei provimento ao recurso, como existe previsão legal de concentração monofásica, tributação monofásica, ele não é contribuinte, ele não paga PIS, quando ele compra, ele não paga também, ele vende com alíquota zero, então ele não tem direito ao crédito, eu neguei provimento ao recurso. É o meu voto. Muito obrigada, doutora Ari. Algum comentário? Alguma dúvida? Então, podemos passar a votação. Doutor Marcelo, por favor. Com o relator. Doutor Marco Antônio. Ixi, acho que o Marco caiu. É a foto. Tá cinza aqui. Tá cinza. Tá cinza, né? Será que eu tenho que tirar para ele voltar? Ué? Tá, ele tá se mexendo, então ele não caiu, não. Não. Vamos Eu agora. não tô vendo ele se Ele está se não. mexendo, ele está vivo. Cutuca. Sério, acho que ele não tá, não. Acho que ele tá Vou paradinho. expulsar ele aqui. Vamos expulsar ele, eu vou expulsar. Vai ter que ver até onde ele ouviu, né? Ele voltou. Marco mandou uma mensagem, falou que tá tendo que reiniciar o computador. Vou dar um pouquinho. Marcão? Pessoal, peço desculpa aí, a minha máquina desligou aqui sozinha, fui ver o que era, estava fora do cabo aqui da energia, desculpa. Não tem problema. Você acompanhou o voto do relator, Marco? Até a parte lá que ele começou a relatar, esclarecendo sobre a forma de tributação nas refinarias, que antes era por substituição, depois monofásica, e que existia, à época, a legislação esclarecendo a questão. Então, acho que você acompanhou tudo. Isso, ó, caiu agora em menos de 1 minuto aqui, ó, consegui fazer rápido isso. Então, Marco, eu neguei provimento ao recurso por conta da previsão legal de tributação concentrada. Como ele não paga nem na entrada nem na saída, a alíquota zero, ele não tem direito ao crédito, eu neguei provimento ao recurso. Tá? Ok, obrigado. Desculpe novamente. Podemos retomar do seu voto, Marcelo?
por favor. Acompanho o relator. Marco Antônio. Acompanho o relator. Salvador. Acompanho o relator. Marcos Roberto. Acompanho o relator. Semiramis. Acompanho o relator. Dr. Breno. Eu acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Deixa eu só abrir. Peraí. Eu acho que caiu a decisão aqui. Peraí. Só um minutinho, gente. Unanimidade negar provimento ao recurso voluntário? É isso? Isso, é o item 6, Sei. né? Via diesel. Pronto. Então, por recorrente via diesel, unanimidade negar provimento ao recurso voluntário. Ok? Ok. É o 22 agora, né, Ari? Agora é o 22, que é também do doutor Ari. Os três são iguais, 22, 23 e 24, eles são iguais. Então, item 22, 23 e 24, cuja recorrente é a Americana Granitos do Brasil Limitada, e o relator é o doutor Ari. Todo mundo já conseguiu abrir? Ou aguardamos um minutinho? Eu já abri. Então, vou abrir aqui. Eu já abri aqui. Doutor Ari, quando... É 22, 23, 24? Isso. Qual delas? Pode abrir qualquer um. A 22, a 23, por favor. Os três são iguais, só muda o período de apuração. Tá. Esse é um caso clássico, essa turma já tem votado assim em todos os casos. É um pedido de ressarcimento de créditos da COFINS não cumulativa do terceiro trimestre de 2004. Os três processos, cada um é de um trimestre diferente, só muda isso. E a análise da delegacia lá de Blumenau teve um deferimento parcial por conta de glosa de insumos. O entendimento deles, e está claro no relatório fiscal e no acórdão da RJ, foi totalmente baseado na Instrução Normativa 237 e na 404, que é aquela que cuida dos insumos com base na legislação do IPI. Então, houve uma glosa aí no relatório, vocês vão ver, eles usaram por CFOP, eles consideraram que algumas mercadorias não eram destinadas ao consumo, e aí eles glosaram várias coisas aqui, conserto de pneu, bico, churrasco temperado, despesa de restaurante, ou seja, é a clássica discussão do conceito de insumos. A minha proposta converteu o julgamento em diligência para que a unidade de origem vote de acordo com a nova interpretação do Supremo Tribunal Federal e o parecer normativo 5 de 2018, que elabore um relatório de análise e reapuração dos créditos, que dê ciência à recorrente do relatório, concedendo prazo para manifestação. Essa é a minha proposta. Nos três processos. Esteja mesmo. Sim, Salvador, por favor. Agora ele trouxe elemento para fazer essa análise do processo produtivo dele, para Não. Porque se ele não trouxe elementos para a unidade de origem saber o que é insumo e o que não é, como que a unidade de origem vai... Não, mas como a unidade de origem... Ele trouxe alguns elementos, não todos. Ele não descreveu o processo produtivo. Então, eu acho necessário que a delegacia... Como existe uma nova interpretação para insumos, a delegacia de origem vai ter que olhar de novo de qualquer jeito, porque esses insumos que ela diz que não são insumos, provavelmente são, pela nova interpretação. Salvador, a unidade de origem já fez uma avaliação se era insumo ou não.
Se ela não tiver esses elementos, então a decisão dela está errada. A decisão dela é nula. Se ela não tiver... ela foi com base no 404, né? Ela não quis saber o processo produtivo. Mas calma. Mas mesmo com base no 247 e no 404, você tem que ter informações a respeito do processo produtivo. Você tem que ter informação a respeito do processo produtivo. É porque a unidade de origem tem que ter essa informação, senão o ato dela não está motivado. Então, ela tem que ter isso. Não, porque na época, como que a unidade de origem ela fazia? Ela via o produto que ela produzia e falava assim, tudo isso aqui que você está dizendo que é insumo, não integra esse produto, então descarta. Então ela tem informação. Mas então ela tem informação, Salvador. Porque o que não dá para fazer no cheiro, assim, não dá. Isso aqui não dá para fazer despacho decisório eletrônico. Isso aqui não dá para ser eu sei. O meu ponto é o seguinte, quando a fiscalização olhava algum item que ele alegava ser de insumo, ele fala, o produto que você produz, sei lá, é sofá, e esse produto que você está falando aqui não integra o sofá, não é espuma, não é parafuso, não é ferro, não é madeira. Então, ele não vai analisar o processo produtivo, como que ele usa, o que é essencial, o que não é. Ele simplesmente fala assim, não integra o produto final, nem se desgastou, porque eu estou vendo que não é assim, e descartava, e negava, e excluía, glosava. Aí o contribuinte traz a prova, fala assim, meu processo produtivo é esse, eu preciso disso para isso, isso e aquilo. Não. Por isso que... Salvador, eu acho que... Já entendi o que você falou. Até o contribuinte, ele pode até complementar, ele pode trazer, né, informações adicionais. Então, pode ser... a gente poderia até incluir na instrução da diligência, né, a possibilidade de intimar o contribuinte a fornecer informações complementares, né, que o permita uma melhor avaliação à luz do parecer normativo 5. Entendeu? Eu concordo com você. Agora tem que ter, a gente tem que ter em mente que o cara tem que ter esse negócio, tem que ter levantado as informações lá atrás, senão não é caso de diligência, né? É caso de anulação do despacho. Inclusive, ele glosou produtos específicos. Como é que ele pode dizer que isso não é insumo se ele não souber o que a empresa está fazendo? Os que eu fiz sobre o parecer normativo número 5 é porque fica uma situação bem esdrúxula mesmo, porque o indeferimento é com base numa lei, num dispositivo legal que agora é ilegal, que são as INs, e o contribuinte ele sustenta desde sempre que ele tem direito ao crédito. Então fica uma situação esdrúxula mesmo. Então, nas diligências que eu faço sobre isso, eu peço para o contribuinte escrever o seu processo produtivo e já alocar esses insumos que ele está pedindo nesse processo produtivo. Aí sim a autoridade fiscal, com base no parecer número 5, faz o deferimento, entendeu? Porque a gente não pode considerar como precluído o direito dele em relação a apresentar descrição do processo produtivo e até outros documentos, porque mudou o contexto de análise até da própria lei em relação a esses casos. Então, não dá para considerar como precluso, e nem considerar que ele foi inerte em não trazer a descrição dele. Então, eu acho que fica mais completo, talvez, e mais fácil para a autoridade depois aplicar o parecer número 5, justamente o contribuinte descrever e já alocar os insumos dentro desse processo produtivo. E aí, dentro da competência dada à autoridade nos termos do parecer 5, ela vai segregando o que é, o que não é. E aí, quando voltar, o que sobra para a gente é só o que ela considerar como não sendo insumo. Eu concordo, Semiramis, eu vou colocar isso na minha proposta, eu acho interessante. Eu tenho um texto pronto, Ari, se você quiser, eu coloco para você escolhe como agradeço. escrever. Marcos Roberto, você queria agregar algo? Sim, eu só queria, na verdade, até questionar aí a turma, porque pelo que eu estou vendo é um procedimento já padrão da turma como um todo, de baixar esses processos de diligência. Eu queria questionar o seguinte, quando tem, por exemplo, já todas as informações no processo, do processo produtivo, da descrição do processo produtivo, dos insumos, do que foi dosado, o que não foi pela unidade de origem, mesmo que a gente já sabe que não foi adequado ao novo
parecer, né, recente, o parecer 5, a turma julga, se for o caso, ou... Nós julgamos, sim. Diligência, porque a gente lá na turma tem analisado. Não, a gente julga. Mas tem analisado os insumos, tem visto e julgado. Nesse caso, Marcos, a gente julga sim. Tá? Se está instruído suficientemente para o julgamento, a gente não está obrigado à aplicação do parecer. A questão é que a gente tem adotado essa postura quando não está instruído, porque o cara foi para uma linha e o fiscal foi para outra. E no meio do caminho foi atropelado por afastamento de legislação vinculante para todo mundo, até mesmo para a própria Receita através do parecer. Então, se está totalmente instruído é uma coisa. Então, tem casos e casos. Tem casos que a gente instrui dessa forma, manda o contribuinte apresentar tudo e a autoridade fiscal se manifestar com base no parecer 5. Tem caso em que ele traz tudo pronto, mas são muitos insumos e não teve nenhuma manifestação ainda, ou até mesmo para o princípio do contraditório dar à vista para a autoridade fiscal de documento que ele talvez não tenha analisado, aí baixa também nesse sentido, ou quando é uma coisa mais simples, que é fácil para a turma decidir com base no que já constam os autos. Então, tem várias situações, né? Tem diferença também se for perde compra ou se for auto de infração também, acho que muda um pouco. Eu acho que não, no caso, acho que não, porque a gente teve a mudança de tudo no meio do caminho, mudança da substância, do fundamento da negativa, né? E do fundamento dele pedir também. Então, eu vou aproveitar que você falou isso, né? É que em muitos casos, eu diria até a maioria, né, a discussão se dava em função da Receita Federal utilizar o conceito de IPI e, ao contrário, o contribuinte usar o conceito de imposto de renda. Amplos, vamos dizer assim, bem distantes, vamos dizer. E aí, quando a gente faz a análise, pelo menos é o que a gente tem feito na turma, no meio termo, exatamente como está determinando, apesar de eu falar daí, o parecer não nos vincula, mas ele está bem mais próximo dessa realidade. Então, a gente faz uma análise. Por isso que eu perguntei se vocês analisam. Porque parece que foi o que me deu a entender, eu acompanho a turma, não vou criar nenhuma objeção, votar diferente, gostaria de votar e tal, mas é nesse sentido que a gente lá faz essa análise, quando é um caso que tem os dados no processo, não baixa em diligência, entendeu? Só nesse sentido que eu quis questionar vocês, mas sem problema nenhum. Tá? Então, foi aquele outro caso que eu mencionei, se está tudo bem instruído, é possível fazer julgamento. Aqui, já fizemos, Gina, já fizemos. Aqui o que o Ari está considerando é que não teve análise de nada, né? E o contribuinte também não apresentou o processo produtivo porque ele nem foi intimado a isso. Ele foi para uma linha de que tudo era insumo. Então, nesses casos, que tem que ser afastada a preclusão, porque mudou as regras do jogo no meio do caminho. Então, tem mais de 3 possibilidades, mais de 3. Essa é uma. O julgamento direto é uma outra possibilidade, a gente já fez também. Tudo depende de caso a caso, como tudo, né? Como tudo. Então, dependendo do quadro de PIS e COFINS, a gente julga direto, dependendo do quadro, a gente só manda para ciência da autoridade fiscal do relatório, que já foi apresentado. Tem casos que não tem nada de coisa alguma, que é o caso da Ari, aí a gente tem que mandar instruir tudo, porque o processo não está apto ao julgamento, concorda? Porque cada um foi para uma linha extrema, e agora nenhuma das linhas está valendo. Então, é uma coisa difícil, só sanando mesmo, afastando eventual preclusão, sanando e dando contraditório para as duas partes. Não, tá bom. Então, eu quis aproveitar aqui, até ver como vocês estão adotando. É importante, porque aí a gente tem uma visão mais ampla, não só, como eu falei, mês passado eu estava na 3401, e aí você vai tendo essa visão melhor até de como cada turma está procedendo, né? É interessante para mim também isso. Tá? Eu escrevi sobre isso academicamente, e a linha que eu fui, que parece teoria boba, mas para mim é tão verdadeiro, que a gente só julga aquilo que é controvertido, certo? Então, agora que tem uma nova normativa da Receita, no momento em que ela aplica essa nova normativa, ela vai deixar
de considerar algumas glosas como controvertidas, porque ela vai dar com base no parecer. E aí cabe a gente julgar o que ela não deu, né? A gente fica com o que resta controvertido. Então, eu acho que dar essa chance para a administração rever os atos é uma coisa muito importante, né? Então, tem essa parte teórica também por trás. Concordo, pois é. Sim. Certo. Obrigada, doutora Semiramis, doutor Marcos Roberto. Então, resumindo, o voto é por diligência, doutora Ari? Está sem voz. Desculpa. Diante da nova interpretação dada ao conceito de insumos, que a unidade jurídica realize uma nova apuração, solicitando ao recorrente que apresente descrição do processo produtivo, alocando os insumos às suas respectivas fases, elabore um relatório de análise de reapuração efetivadas e dá ciência ao recorrente, concedendo-lhe prazo para manifestação. Essa é a minha proposta. Muito obrigada, doutora Ari. Podemos passar à votação? Doutor Marcelo, por favor. Só uma coisa, Roberto, eu fui voto vencido nessa turma, porque para mim a gente tinha que julgar esses processos, tá? Eu acho que se os elementos estão nos autos, os autos estão instruídos, a gente tem que julgar. Eu acho que a publicação do parecer normativo não nos autoriza a converter um julgamento em diligência, e acho até mesmo que a diligência, a minha interpretação sistemática do 7235 e da doutrina em outro sentido. Eu acho que essa diligência não à luz desse meu entendimento, não seria correta, mas eu acho que não há prejuízo às partes, entendeu? Então, eu pela colegialidade, eu passei a votar por isso, mas eu quero só dizer que eu estou em linha com esse teu pensamento também, mas pelo princípio da colegialidade que eu aprendi com os ministros do Supremo Tribunal Federal, eu tenho votado para tudo. Eu tenho, inclusive, nos votos, nos processos dos quais eu sou relator, eu também estou propondo isso, tá? Então, acompanhe o relator, presidente. Muito obrigada, Marcelo. Doutor Marco Antônio? Acompanhe o relator. Muito obrigada. Doutor Salvador? Eu não vou criar muito caso também, não. Eu concordo com o Marcos e com o Marcelo em relação a quando o processo está instruído, da gente poder julgar, e a Semiramis também concorda com isso. O que eu estou com dificuldade aqui é que a gente está diante de um processo de PERDCOMP, e pelo que eu entendi, ele fez uma argumentação genérica de insumos, né? Ele não trouxe elemento nenhum probatório, a gente estaria dando uma oportunidade de ele fazer prova agora, em diligência no recurso voluntário. Mas, tudo bem, vai para a resolução, volta e depois a gente julga, não vejo problema, mas eu tenho dificuldade de admitir essa produção de prova agora, sendo que ele teve várias oportunidades de fazer, de acordo com, se ele entendesse que era de acordo com o imposto de renda, despesa dedutível, ele teria que ter trazido isso, todas essas provas já na primeira instância, né? Enfim, por mais que ele não tenha sido intimado para isso, acho que caberia a ele, já que estamos diante de um PERDCOMP. Mas não vou criar problemas com isso, não, vou acompanhar o Ari. Muito obrigada, doutor Salvador. Doutor Marcos Roberto? Exatamente nessa mesma linha que tanto o Marcelo quanto o Salvador falou. Se o processo tem os documentos instruídos, e eu vou reforçar o coro do Salvador, que acabou de falar, que se ele, o momento processual agora não é para ele chegar e juntar provas, no máximo ele apresentar o processo produtivo para que a gente, com base nos documentos que tem no processo, você julgar se ele tem direito a pede ou não tem. Mas, assim, no máximo aceitaria nesse momento as informações a respeito do processo produtivo, né, que não foi apresentado até mesmo pela própria unidade de origem, como o próprio Marcelo falou ainda há pouco, não causa prejuízo, mas, assim, em termos de apresentação de prova, também eu me alinho com o Salvador, tem o momento oportuno para a apresentação, por mais que seja na linha do imposto de renda. Tudo bem, mas da mesma forma que o Marcelo, da mesma forma que o Salvador, acompanha a diligência, apesar com essa restrição também, eu sou em relação a gente pode julgar, não vejo problema nenhum. Tá? Mas eu acompanho o relator. Tá? Doutora Semiramis? Acompanho.
Obrigada. Doutor Breno? Presidente, eu, inclusive, me filiando àquela vertente trazida pelo Salvador, tem até um caso semelhante que será julgado nessa sessão, de que podemos analisar os casos quando são trazidos aos autos os elementos, né, que nos tornem inviável a formação de convicção. Mas eu concordo com o relator que, nesse caso, a questão mais prudente seria a diligência, conforme proposto. Então, acompanhe, presidente. Muito obrigada, doutor Breno. Eu também acompanho, então a decisão é por unanimidade, converter em diligência para as providências e de acordo com o parecer da CODIT 5 de 2018. Você pode repetir, Ari? Converter o recurso em diligência para a comunidade de origem diante da nova interpretação dada ao conceito de insumos, realiza a reapuração das contribuições nos termos do parecer número 5, intime o contribuinte para apresentar o descritivo do processo produtivo e a alocação dos insumos, e elabore relatório de análise e reapuração efetivada, é isso? Para aqui ou tem mais coisa? Está sem voz, Ari. Ari? Desculpa, é que tem uma obra aqui do lado e faz barulho, por isso que eu fecho o som, me desculpe. Deve ser elaborado o relatório da análise e da reapuração efetivadas, deve ser dada a ciência à empresa do relatório, concedendo-lhe prazo para manifestação. Mas o começo é esse mesmo, né? Diante da nova interpretação dada ao conceito de insumos, realize uma reapuração das contribuições nos termos do parecer 5, solicitando ao recorrente que apresente descrição do processo produtivo, alocando os insumos às suas respectivas fases. Ok, obrigada. Obrigada, doutora Ari. Esses são os itens 23 e 24. Sim. Agora, da nossa parte da manhã, só faltam 25 e 26. Também do doutor Ari. Que são iguais também. Que são iguais também. Fazer ainda no período de tempo? Sim, consigo. É muito rápido. E são iguais. Um é COFINS, outro é PIS. Podemos, então, passar para o 24? Podemos. Aliás, 25 e 26? Podemos. A recorrente é Eliseu Martins, Distribuição e Representação Limitada. Nós abrimos qual? O primeiro, 213, 2007. Eu abri no lugar errado. Esse caso aqui já passou pela turma e foi um auto de infração que foi lavrado por insuficiência no pagamento da COFINS no ano calendário de 2005. Houve a fiscalização resolveu glosar vários, não foi insumos, foi diferença. Olha só, o sujeito passivo não segregou em sua contabilidade as aquisições de mercadorias que geram direito a crédito, sendo controle feito extracontabilmente. Como esse controle era feito extracontabilmente, a fiscalização exigiu que a empresa apresentasse uma planilha com esse controle para que ela pudesse pegar os valores e fazer o auto de infração. Muito bem. Foi apresentado essa planilha, uma planilha foi apresentada e depois foi apresentada em TXT. Aí, mais tarde, na impugnação, ela apresentou uma nova planilha. E em outro, uma era TXT e a outra era em Excel, acho. Bom, eram planilhas em formatos diferentes. E cada uma tinha um resultado diferente. Então, o que eu propus no primeiro julgamento é que se fizesse uma diligência
e a turma concordou, nós mandamos para a unidade de origem, para que a unidade de origem verificasse qual era o correto. A primeira planilha que foi apresentada pela recorrente ou a segunda na impugnação, porque a DRJ considerou a primeira que a fiscalização fez a glosa. Mas como tinha essa divergência, nós mandamos em diligência. E realmente, a fiscalização em diligência realmente verificou que ela tinha cometido vários erros de apuração dos valores. Porque a planilha segunda, que foi apresentada em outro formato, tinha valores corretos também. A própria fiscalização admitiu isso e, no relatório de diligência, no termo de verificação, ela fez uma nova apuração do valor a pagar, bem diferente do que estava no auto de infração. Ela reduziu vários valores. Então, no final do voto está a planilha, eu coloco aí a planilha, vocês podem ver, e a minha proposta é, eu dou provimento parcial ao recurso para que o auto de infração, para que os valores do auto de infração assumam os valores da nova planilha que a própria fiscalização elaborou. São novos valores a pagar, né, porque ela fez uma nova reapuração em diligência, e a minha proposta é dar provimento parcial ao recurso para que os novos valores sejam cobrados de acordo com a fiscalização. Essa é a minha proposta. É isso, presidente. Muito obrigada, doutora Ari. Alguma dúvida, alguma observação? O contribuinte falou o quê? Ele não falou nada, ele concordou, porque a fiscalização reapurou, ele no recurso voluntário, ele descreveu todo o que ele não concordava, item por item, valores por valores. Ele disse que a fiscalização errou na apuração, considerou um valor e não outro. E agora, na diligência, a fiscalização realmente concordou. Não, realmente eu errei, era um valor, eu considerei o valor errado, então ele fez uma nova reapuração. Só para confirmar, são dois autos de infração, então. Um de PIS e outro de COFINS. Tá bom. Mas são semelhantes, né? O fundamento é o mesmo. O período é o mesmo, só muda o tributo. Certo. Mais alguma observação? Podemos passar a votação? Então, doutor Marcelo, por favor. Acompanho o doutor Ari. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Também acompanho o relator. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho o relator. Doutor Marcos Roberto? Acompanho. Doutora Semira Miss? Acompanho. Obrigada. Doutor Breno? Com o relator também, presidente. Eu também acompanho o relator, então, a nossa decisão aqui é por dar provimento parcial e é por unanimidade de votos. Ok? Nos termos temos aqui nos valores que estão previstos no voto. Ok? Bom, com isso nós encerramos a nossa pauta do período da manhã. Parabéns a todos aí, conseguimos. E podemos encerrar a gravação, por favor.